Vamos dizer assim, os óleos essenciais, eles são um exercício de acesso ao feminino que trazem ali, eu estou aqui, eu estou agora, estou presente, e realmente é um exercício bem gostoso, porque quando você cheira, testa qualquer cheiro. Quando você cheira, você não pensa em nada, você está prestando atenção no cheiro. Então, te traço para aqui, te traço para agora. Eu super recomendo, amo. Utilizo praticamente todos os dias em várias situações. E a nossa aula de hoje vai ser sobre como a ligação do feminino com a mãe, como é que é essa ligação, como é que eu vou acessar o meu feminino através da minha mãe? Tem ligação? Né? E a aula vai ser sobre isso, da gente abordar o quanto se reconciliar com a figura da mãe, não a função, mas a figura, é importante para despertar o seu feminino. E é nesse movimento que nós, a cada passo, com cada compreensão, temos acesso ao sentir, que faz parte do próprio feminino. Vamos lá para a aula. Só um minutinho que eu vou... E para as bonitas que participam do grupo gratuito, vocês gostaram hoje da aula? Como é que, ou da aula não, do exercício sistêmico? Foi interessante esse exercício sistêmico? Eu vejo que os exercícios sistêmicos não é uma constelação em si, mas eles trazem uma compreensão enorme sobre como nós vemos a nossa mãe. E é muito belo. E aí a gente entende o quanto a alma sabe, a alma sente o que a nossa mãe sente. É nisso que nós colocamos nas constelações, entendemos que a nossa alma já tem todas as informações, tem as informações de 7 gerações dentro de você. Então, as respostas estão dentro, só precisam ser conduzidas. Mas tem esses exercícios sistêmicos, eles despertam e falam, nossa, eu tenho as respostas estão em mim. E é lindo. Amei saber que minha mãe está bem, que ela é forte. Ai, que lindo. É difícil, vai doer muito, mas é difícil. Mas é aprender a olhar para as dores, olhar para a história e estar em paz com essa história. É a parte mais bonita, assim, das constelações. Eu sei que eu sou suspeita, é uma técnica e uma ferramenta que eu amo, que faz uma diferença enorme, adianta muito nos processos terapêuticos, justamente por ter acesso à alma. Essa é a parte mais bonita de todo esse movimento. E na aula de hoje, na busca pelo feminino, né, que vimos na parte 2, olha, nós vamos ter aí umas 5 a 6 partes, então vai ser uma aula maravilhosa. Quem não assistiu a primeira aula, eu recomendo, assista, que ela realmente vai ser frutuosa nessa compreensão, e a base de estudo dela é do livro, A Jornada da Heroína. Então, de realmente resgatar esse feminino diante do mundo, que de tantas evoluções que nós tivemos em pouco tempo, onde as mulheres se perderam. E nisso nós estamos fazendo um caminho de encontro, um caminho novo. A gente não retrocede, sim, um caminho novo de acesso ao feminino. Quando você observa o sofrimento da sua mãe, observa a vida que a sua mãe teve, o sofrimento que ela teve, o que vem na sua mente? O que vem na sua mente quando você verifica o sofrimento da sua mãe? Tudo que sua mãe passou, tudo que sua mãe viveu, o que vem na mente de vocês? Interage aí comigo. O que vem dentro de vocês? Qual é o entendimento? Que ela é forte,
Isso. De resistência diante do sofrimento. Como é que nós vemos a nossa mãe? Como é que olhamos para ela? Né? Eu vejo a minha mãe uma mulher forte e muito bem-humorada. São as características positivas, mas quando eu vejo o sofrimento da minha mãe, eu vejo que ela sofreu muito, muito. E ela ter o sorriso no rosto hoje demonstra a fortaleza que ela tem. E eu honro cada sofrimento que ela teve para que chegasse a Marcela até aqui. Muita luta, muita força. Então, tem esse movimento realmente interno de falar assim, nossa, a minha mãe passou por muita coisa. E imagine num contexto onde a maioria das nossas mães não se sentiam amadas, vistas, valorizadas, não digo que são todas, mas vamos dizer que a grande maioria teve esse processo, né? E desde a Revolução Industrial, as mães, elas começaram a ser responsabilizadas, até porque veio também a psicanálise, né? E elas eram responsabilizadas, enaltecidas ou recriminadas por quem os seus filhos se tornam. É aquela história, ficou assim porque não teve criação, ficou assado porque não teve essa criação, né? E a mãe, ela é vista como a principal causa de desenvolvimento da criança. Antes não era olhado para isso, né? Sem contar sem olhar para o meio que essa mãe viveu, com o sistema familiar e até mesmo a figura paterna dessa mãe. E aí a gente vai entendendo assim, é a figura paterna dessa criança também. A mãe teve um peso muito grande, a mãe, né? E aí a gente entende que é muita responsabilidade para uma mulher sobre todo o sucesso do filho, né? E aí a sociedade deposita uma enorme responsabilidade sobre a mãe. Raramente damos créditos às mães, mas nos apressamos em culpá-la de todos os males da sociedade. E é interessante porque a ausência paterna é pouco responsabilizada. E quando a gente vai para o campo sistêmico, a gente verifica o quê? Que, sim, a falta do pai na vida da criança traz consequências pesadas de não ter força para a vida, né? De ter medo de ir ao encontro do novo, de não ter garra, perseverança, consistência, tudo isso vem da figura paterna. E quando ela não habita na vida dessa criança, ou que ela também é retirada, reflete na vida desse adulto. Né? E essa ausência, realmente, culturalmente, ela é pouco responsabilizada. A nossa sociedade vê o mundo a partir de uma perspectiva masculina. Já viu aquela expressão? Vamos ver se vocês já ouviram. É um ótimo pai e um péssimo marido. Vocês já ouviram essa expressão? Veja ela pendida como uma criança que precisou de colo. Sim. Sua mãe precisou de bastante colo, né, gente? E agora você consegue ver. Essa é a parte mais bonita. É uma parte de reconciliação da nossa figura com a nossa mãe. Ele falava isso do meu ex, isso. E quantas vezes a gente já viu essa expressão, um ótimo pai e um péssimo marido? Mas se é um péssimo marido, ele é um ótimo pai? Que exemplo que ele está passando para os filhos? Se a gente for, já ouvi demais. Que exemplo que esse homem passa para os filhos? Aí entende que às vezes a gente tenta passar panos quentes nos homens? E geralmente isso não acontece com a mãe, né? E eu posso dizer que isso também foi aplicado na minha vida. Eu ouvi dos meus familiares, porque como eu perdi meu pai com 7 anos, eu lembro de pouca coisa do meu pai.
E quando a minha família fala dele, fala, nossa, ele era um ótimo pai, ele era carinhoso, atencioso, mas era um péssimo marido, traía sua mãe. E aí a gente vê esse contexto, bem, qual é a informação que é passada para essas crianças? Que está tudo bem trair. Ou que eu me relaciono com homens que não se comprometem ou que vão me trair. E foi casos que eu, Marcela, vivi. Ou outra, que os homens vão embora. Então, de como meu pai foi. E aí a gente vai entendendo que isso fica muito marcado na nossa história. Algumas mulheres não conseguem ver a vantagem em ser mãe. Hoje em dia, nós vemos, isso é muito, vamos dizer, isso realmente, hoje existe, é um fato, né? Pois viram a sua mãe sofrer e decidiram não ter a mesma vida que ela. Foi para o mundo masculino e feriu o seu feminino. E a primeira tarefa do resgate do seu feminino é separar da imagem que possui da sua mãe. Se a gente separar a imagem da mãe com a da mulher, que teve uma história, da mulher que teve erros, da mulher que teve traumas, a gente consegue separar a mulher da figura mãe. A mulher, quando se distancia da figura de sua mãe, pode passar por um período de rejeição de todas as qualidades femininas. Então, quando eu rejeito a minha mãe, eu rejeito o feminino que habita em mim. E é interessante o quanto nós rejeitamos o nosso feminino e não conseguimos nos reconciliar com essa figura. É uma figura que nos traz dor, né? Uma figura que às vezes nos traz repulsa. Essa mãe que fez isso comigo, ou essa mãe fraca, né? Então, tem vários contextos de mãe. Eu não quero ser igual a essa mulher, sendo que você é 50% dela. Você rejeita a si mesmo. Meu pai sempre foi maravilhoso como marido e como pai. Minha mãe sempre afrontou o mundo, mas pela índole dela mesma, essa força que ela tinha. E aí a gente vai separar. Ela era uma mulher forte, diferente. E aí a gente começa a reconciliar com essa figura, que a gente começa a separar. Não só a mãe, mas ela é uma mulher. Então, a gente começa a treinar, a colocar essa mulher no lugar, ao invés da mãe. Porque a mãe remete ao sagrado. E aí, por isso que dói quando a gente vê uma mãe diferente. E tem todo esse movimento, né? Essa mãe, e não, é essa mulher. E isso não iniciou com você. Suas ancestrais também possuíam uma imagem sobre os homens, sobre as mulheres. Eles tinham essas imagens que ainda estão registradas em você. Então, imagina o tanto de confusão interna que às vezes a gente tem, porque são muitas informações que nós carregamos na alma. As mulheres que foram mães na década de 40 e de 50 não tiveram a oportunidade de ir atrás dos próprios objetivos. Foram manipuladas, contidas e reprimidas, como auxílio da publicidade, das cintas emagrecedoras ou de como ser uma boa dona de casa. Cabe às filhas desatar e curar as feridas do feminino. Então, aí imagina, é óbvio que a gente não está trazendo aqui todas as mães, mas era uma sociedade que colocou a mãe tem que ser assim. E aí tudo que não for assim, não é uma boa mulher, não é uma boa mãe. Aí você entende que foi manipulado para ser daquele jeito, e tudo que for fora disso não é uma boa pessoa. E aí a gente vai entendendo que a sociedade, o inconsciente coletivo formou
o que é caracterizado como uma boa mãe e o que é caracterizado como uma má mãe. Como é ser uma mulher, uma esposa, uma dona de casa. E foi esse movimento que fez com que nós olhássemos com tanta repulsa para as mulheres. Né? Muitas mulheres rejeitam o seu feminino, por saberem que seus pais desejavam ter um menino. Essa é outra dor ferida. Não somente o pai, como a mãe. E o que é interessante nesse movimento aconteceu, minha mãe falou que ela achava que era um menino, que tinha o nome de Marcelo. E aí, como é que você se sente ouvindo isso? Né? Então, assim, eu falei assim, será que era melhor ser homem, ter vindo homem? Ainda mais no contexto familiar, no meu contexto familiar. No meu contexto familiar, a minha avó falava, mulher nasceu para sofrer. Ainda bem, Marcela, que você teve 3 filhos homens, menos mulher para sofrer. E a minha família materna, ela é caracterizada por mais homens do que mulheres. E é interessante quando a gente vai analisar todo o contexto familiar de a mulher nasceu para sofrer, então ela já é condenada desde o nascimento a sofrer, do ter que aguentar. E é essa libertação que a gente quer fazer. Olha o tanto que as nossas mulheres sofreram, que elas não precisam mais carregar esses sofrimentos, de serem desvalorizadas como mulheres. E é interessante porque muitas vezes as pessoas, tem que retroceder. Antigamente, as mulheres eram mais valorizadas. Será? Analise as histórias das suas antepassadas, né? A minha bisavó, ela perdeu a herança com o meu bisavô jogando e gastando com mulheres. A minha avó trabalhava até tarde costurando ali na lamparina, porque naquela época não tinha rede elétrica. E eu falei, será que antigamente era tão bom assim, quanto as pessoas falam que antigamente era melhor? E aí, fora as mulheres que eram traídas, substituídas. Óbvio que em todo lugar tem casos positivos, mas se a gente for tratar do inconsciente coletivo, a maioria das mulheres sofreram muito nesse contexto. E aí, realmente, agora é a hora da luta de se ver mulher e de separar essa visão que nós temos sobre essa mãe, sobre essa mulher. E hoje o que precisamos resgatar é o desenvolvimento da energia feminina, sanando a divisão interna entre a mulher e a natureza feminina. E é essa divisão que tirou o feminino, ou que impediu o acesso, melhor dizendo, justamente de estar nessa divisão interna entre a mãe e o feminino. E aí, como é que eu acesso o feminino se eu não me separar da minha mãe, mas separar do jeito sadio? Entender que ela também é uma mulher. Muitas filhas vivem um conflito entre querer levar uma vida mais livre do que sua mãe e, ao mesmo tempo, desejar o amor e a aprovação materna. Esse caso é interessante porque eu já verifiquei em alguns atendimentos que a filha quer ir para a vida, a filha quer viver, mas ela se sente culpada em viver tudo o que a mãe não viveu. E aí ela se trava, ela impede de ir para a vida. E em alguns casos eu até trago ali na terapia de realmente mostrar o quê? Assim, a sua vida está travada por conta de você não querer ser feliz. Se eu for feliz, eu vou me sentir culpada. Ai, Marcela, é um absurdo. Não existe. Eu acompanho casos de mulheres que travaram a vida para falar, mamãe, eu sofro como você.
A minha vida é travada como a sua. E é nesses movimentos que nós vamos dissolvendo nas constelações familiares. Porque a pessoa, você vê, a vida travada, ela não ganha dinheiro, não tem relacionamentos saudáveis, para justamente continuar repetindo o padrão da mãe. E elas não se sentem autorizadas. E o pior, se elas forem, em alguns casos, né? Em alguns casos, elas temem perder o amor de sua mãe. Em alguns casos, é uma mulher que tem inveja da filha ser feliz, ter dinheiro e ter um relacionamento saudável. Em alguns casos, a separação geográfica pode ser a única maneira de resolver a tensão entre a necessidade da filha de crescer e o desejo de agradar a mãe. Nesse contexto, com mulheres narcisistas, em alguns atendimentos eu trabalho. Assim, vai ser necessário você se separar, mudar de bairro, de cidade, para você conseguir progredir, porque ao lado dessa mulher você não vai conseguir. E é duro, é. E aí a gente vai desmanchando aquela ideia da mãe sagrada, né? É realmente uma mulher doente. E tá tudo bem ela ser doente. E tá tudo bem você se separar dela. E tá tudo bem você se distanciar dela. Mas uma coisa que a constelação traz, você pode ir por onde for, ela estará em você. Por isso, se reconciliar com a figura dela é muito importante. 50% de você é ela. É mais difícil para a mulher deixar a casa. Olha que... Analisem as histórias das mulheres e dos homens da sua família. As meninas sentem dificuldade de arriscar e desagradar os pais. A independência das meninas, por ser inesperada, tem mais chance de ser interpretada como rejeição dos pais, do que a rebeldia esperada por parte do menino. É interessante porque eu acompanhei um caso de uma filha que ela não podia sair de casa, ela só queria estudar. Ela queria estudar, fazer faculdade, os pais não deixaram. E aí o único jeito dela se ver livre, independente, era somente casando. Então, para realizar a ruptura com a mãe, muitas jovens mulheres criaram uma figura materna, o arquétipo da mulher vingativa, possessiva, devoradora, que elas precisam rejeitar para sobreviver à mãe verdadeira. Porque a mãe não é só o negativo, mas a gente acaba vestindo esse arquétipo dessa mãe horrível para justamente a gente, muitas vezes, sair desses lugares. E isso fere o nosso feminino. Pode não ter essas características, mas a filha as internaliza como construção, né? O construto de uma mãe interior. Minha mãe é assim. E aí eu preciso de pais muito ruins, mãe ruim, para que eu tenha como falar que vou sair de casa. Né? Então, é como se eu tivesse um álibi. E olha que interessante. E você já reparou nos contos de fadas que eles têm poucas referências sobre mãe? É como se tivesse inexistente a figura de mãe. E aí é sempre a bruxa má, a madrasta tóxica ou a mãe ausente. E aí a gente vai entendendo que houve uma construção mesmo para desconectar dessa figura no inconsciente coletivo. E aí há dois polos de expressão do arquétipo da mãe. A grande mãe que incorporou o acolhimento, nutrição e a proteção, sem limites. Essa é a mãe perfeita. E a mãe terrível, que representa a incapacidade de agir, o sufocamento e a morte. E aí entende que a gente vai para dois extremos dessa mãe, dessa mulher, e acabamos separando ela em dois arquétipos. Na maioria das situações, a mãe é a principal ligação com a criança. Se essa mãe for percebida pela criança
Como fonte de acolhimento e apoio, a criança vai experimentar lá como força positiva. Se ela for percebida como negligente ou sufocante, a criança vai experimentar como destrutiva. Então, é interessante porque aí tem alguns atendimentos que entram assim: ah, mas eu fui uma ótima mãe para minha filha. Eu falei assim, não, mas não é sobre você ser uma ótima mãe, é sobre a visão do que ela sente diante de você. E aí a gente desconstrói, ah, mas eu fiz tudo pelos meus filhos. Mas não é o que você fez, é como ele se sentiu. E aí a gente vai entendendo que realmente o buraco é mais embaixo. Né? Na fase adulta, muitas mulheres respondem ao feminino associando a imagem da mãe terrível, sem ter olhado para a sua história, para os seus contextos, sobre a própria relação com a mãe dela. Se ela é assertiva, exigente e determinada, ela é vista como megera, uma mulher horrível. Se ela tivesse falta de oportunidade, fosse ali mais passiva, ela era vista como fraca. Entende que, às vezes, a nossa visão sobre a nossa mãe nos distancia do nosso feminino justamente aí? Justamente de estar nesses dois polos e não entender ela como uma inteira de qualidades e defeitos, ou de uma história que ela não conseguiu realmente ver, ou ir para a vida, se sentir paralisada para ir para essa vida. E aí vem aquele sentimento, eu não vou ser como minha mãe. E aí eu rejeito a minha mãe, rejeito o feminino, rejeito a vida, rejeito o dinheiro, rejeito os relacionamentos, porque a mãe é ligada ao sucesso, a mãe é ligada ao dinheiro, o dinheiro que chega, e aos relacionamentos. E aí a vida está travada e a pessoa não sabe por quê. A gente olha primeiro para a mãe. Não tem como. O sucesso tem a face da mãe. O como eu olho para minha mãe. A mulher distante da mãe aprendeu a fazer tudo com lógica e eficiência. Sacrificou sua saúde, seus sonhos, sua intuição e hoje não consegue sentir. Algumas filhas aprenderam com a mãe uma forma sutil de odiar a si mesmas e fazer concessões, e essa imagem é muito nociva. Acolheu o masculino e esqueceu de como criar e acolher a si mesma. O jeito que eu olho para minha mãe é o jeito que eu olho para o meu mundo interno. Então, toda a visão que eu tenho sobre a minha mãe é uma visão sobre o meu mundo interno. Como é que eu me vejo? A mãe, ela faz olhar para dentro. É como eu me relaciono comigo. Marcelo, mas como é que a gente vai fazer? Ele falou assim, então, vamos fazer um exercício. Anota tudo que sua mãe fez com você, de bom, de ruim, e se você não está num processo que já teve essa cura interna, analise o como você se cuida. Do ladinho, faz duas colunas. Na outra coluna, coloca como você tem se cuidado, como você tem se visto, como você tem se tratado. E muitas vezes a gente faz conosco, mesmo a nossa mãe já estando ausente, já estando em outro plano, a gente continua fazendo. Justamente porque foi o que ela ensinou, é o jeito que eu cuido de mim. É o jeito que ela cuidou de mim. Então, se ela foi negligente, eu me negligencio. E aí a gente vai vendo que realmente a nossa ligação com ela é imensa. A maioria das mulheres mal conseguem esperar para se distanciar da mãe raivosa e negativa. Quem já ouviu de alguma mulher dizendo, eu não quero ser como a minha mãe de jeito nenhum, ou eu nem quero ser parecida como ela. Ah, Marcela já falou isso. Meu pai era filho da empregada, aonde o dono da fazenda fez 6 filhos com ela.
mas nunca assumiu nenhum. Ela era búlgara e ele espanhol de Poços. E, assim, eu falei muito isso sobre a questão da minha mãe. Eu não vou ser como ela. Eu vou ser uma mãe diferente dela. E quando eu entendi que aquele movimento não era só de falar assim, bem, eu posso fazer diferente do que ela fez. Eu aplico para dar uma vida melhor para os meus filhos, porque eu entendo sobre isso. Minha mãe não entendia. É completamente diferente de falar assim, eu vou fazer diferente do que ela fez. E aí a gente vai entender que a gente traz a ferida daquela criança que se sentiu rejeitada. E aí a gente fala mais sobre a nossa criança do que nossos filhos. E eu que disse muito, muito isso, assim, quando eu entendi que era um modo de vingança, falei, não, Marcela, faz agora do jeito certo. Você faz isso porque acredita que isso é correto, que vai dar certo na educação dos seus filhos. Para de responsabilizar a sua mãe por tudo. Agora você é adulto. Tem uma diferença imensa. Algumas mulheres têm medo de se tornarem mãe por conta desse vínculo interrompido. E eu já ouvi de algumas pacientes, né, de que falam assim, eu não quero ser mãe. Se ser mãe é isso, eu não quero. E aí a gente vê o movimento do amor interrompido, porque mulheres que decidem, ela tem toda a liberdade de decidir não ter filhos ou não podem ter filhos, né? Tem essa ligação com o amor interrompido em relação à mãe. E há também aquelas filhas que precisam se distanciar da mãe, por ela por possuir a incapacidade de apoiar a filha. Então, tem essas mulheres que não conseguem, geralmente essas mulheres são as que têm os transtornos, não conseguem de maneira alguma apoiar as filhas. E há necessidade dessa separação com essa mãe. Porque se ela esperar apoio, validação e reconhecimento dessa mulher, ela não vai ter, porque essa mulher é doente. Essa mulher, ela não compreende. E hoje, diante de tantos transtornos, parece tudo tão confuso. Porque aí a gente dá nome ao transtorno e esquece da mulher que está por lá, por trás disso. Muitas mães passam mensagens contraditórias para as filhas. Por isso a mulher rejeita tanto o feminino em favor do masculino. Ela proíbe, não, mas é porque eu te amo. Como assim? Não, eu estou te criticando, mas é para o seu futuro. Olha que absurdo. Aí você fica confusa dentro dessa relação. Que mãe é essa? Que castiga, mas é para o meu bem. E aí, entende? Isso é realmente um movimento de falar assim, não, eu vou rejeitar essa mulher, eu vou rejeitar esse feminino. Não tem lógica nenhuma estar com esse feminino que é tão contraditório. O perigo surge quando a filha que rejeita o feminino negativo, que sim é a sombra da mãe, também rejeita os aspectos positivos da própria natureza feminina, como o lúdico, a sensualidade. Você vê que na mulher muito masculina, muito durona, a sexualidade não existe, né? A sensualidade não existe. É como se criasse uma barreira de acesso a ela. E também a paixão, a intuição, que é um dos instrumentos maravilhosos que o feminino nos proporciona. E a capacidade de acolher, de criar, que são nossas, que estão dentro de nós, mas acabamos rejeitando. E por isso que as mulheres ficam no automático, na lógica. Precisa ter resultado, precisa ter prazo. E aí, quando chega, eu falei assim, não tem prazo. É progressivo, mas você vai precisar ter paciência. Tem umas que surtam, como assim? Não, você vai precisar ter paciência com o seu processo, acolher o seu processo.
Muitas coisas não têm a resposta do jeito que você pretende. E a necessidade de controle para não se sentir insegura e não preciso estar por dentro de tudo, entender tudo, e todos os conceitos. E é interessante, por exemplo, nas constelações, quando elas pedem, não, Marcela, mas eu quero entender o que aconteceu na constelação. Falei assim, mas você não lembra o que aconteceu? Ela, não lembro de nada, como é que vai ser? Eu quero refletir sobre isso. Falei assim, mas você sentiu todo o movimento. E o que acontece muitas vezes nas constelações? O apagar é o encontro do seu vazio. E as mulheres morrem de medo do vazio. Mas é o vazio que te traz ao encontro de si mesma, de respirar e falar, eu estou comigo, eu estou presente, eu estou aqui, agora. E isso causa um medo, porque é um lugar novo, que nunca foi acessado. O que foi acessado é a mente que não para, é uma mente que se tortura, que precisa de respostas o tempo inteiro. E aí a gente dá esse acesso, calma, tá tudo bem, foi tudo bem. O importante é o processo de sentir, como você está se sentindo. Aí responde, não, Marcela, eu estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais leve. Eu falei, é sobre isso? E esse é o ponto mais bonito das constelações. Justamente fica presa dentro desse processo da lógica e esquece do sentir, né? E esquece do sentir. E, infelizmente, quando você é impedida desse acesso, você fica muito dura consigo mesma, dura com as pessoas, né? O mundo fica muito pesado quando a gente deixa de sentir. A rejeição do feminino ocorre de duas formas: da filha para com a mãe e da mãe para com a filha. E aqui a gente vai entrar no ponto, vamos olhar para a nossa adolescência. A puberdade, muitas vezes, é o tormento para a filha. Eu quero ver os depoimentos de vocês. Fora as complicações próprias da idade, como a menstruação, de lidar quando a menstruação chega, do corpo que começa a mudar. Em alguns casos, pode gerar uma competição com a mãe. Ah, o corpo é mais bonito do que a mãe. E também a sexualidade vem à tona. Por onde anda, libera a sexualidade, que é o terror dos pais. E aí os pais, não, vamos prender, vamos castrar. Não pode. Por quê? Porque vai engravidar, vai pedir, mas quem disse que vai engravidar? Né? Aí isso diz mais sobre os traumas dos pais do que sobre a própria sexualidade da filha. O pai também pode ficar constrangido com essa sexualidade da filha e se afastar. É um período muito solitário para a adolescente. É uma fase em que ela não tem direito sobre o seu próprio corpo. E ela acaba, muitas vezes, se casando com a primeira pessoa que se relaciona. Porque ela não entende de relacionamento, ela não entende de sexualidade. E ela acredita que assim ela vai conseguir ser livre de tanto que os pais moldaram ou restringiram. Você já viu os homens sendo, agora trazendo essa ferida, sendo podados da mesma forma que as meninas? E que tal se a educação fosse assim, filha, você está entrando nessa fase lindíssima. Estou vendo que está chegando o namorado. Acho que está na hora da gente consultar uma ginecologista. Gente, até hoje, pasmem, 2025, isso é tabu para algumas famílias. A minha menina não pode. E aí essa menina, às vezes, acaba indo para movimentos escondidos. E aí, imagina o terror que ela tem, se minha mãe e se meu pai descobrirem. E aí entende que até hoje
isso acontece com as mulheres? Até hoje, adolescentes passam por isso. Agora, eu acompanhei um caso muito bonito, que a filha sentou com a mãe, falou que estava se preparando para namorar. A mãe compreendeu, levou no ginecologista. Hoje ela tem namoro saudável, não tem medo de engravidar, porque eu acho que é isso que é o tormento, né? E ela pode viver um relacionamento que, se não der certo na vida dela, ela pode se despedir. Porque o que muitas vezes acontece, a menina engravida tem que casar. Até hoje, gente, até hoje é assim. E não seria interessante se ela tivesse uma liberdade maior de poder ter esse direito de escolha e não ficar tão reprimida diante dos pais? E essas mães que ainda têm esse medo porque não cuidaram dos seus próprios traumas. E assim, eu lembro, eu com 14 anos, quando eu morava com meu tio, que me criou, teve uma época que eu falei, gente do céu, eu ia para o colégio para estudar e para jogar bola. Eu me senti o patinho feio da escola que eu estava, as meninas já se produziam e tudo, e eu não tinha dinheiro para aquilo. Então, eu comecei a jogar bola com os meninos, porque eu me sentia rejeitada pelas meninas, sabe? Pelo grupinho das meninas. Jogar basquete com os meninos. E ia para a biblioteca da escola, adorava uma biblioteca. Silêncio, ficar lá quietinha. E o meu tio achava que eu passava a tarde inteira na escola porque eu estava namorando. E aí me levava para a escola, falava, estou de olho em você. Aí tinha trabalhos da escola para fazer com os colegas em grupo, eu tinha que ir escondido, minha tia deixava, mas escondido do meu tio, porque, nossa, na casa de alguém, isso é um absurdo, o que, que pode acontecer? Então, assim, a gente vai vendo que essa repressão, e a da Marcela foi de 8 para 80, que minha mãe chegou e falou, faça da vida o que você quiser, não estou nem aí. Ah, imagina a cabeça dessa pessoa aqui, do 8 para 80. E aí a gente vai entendendo que a conversa é importante, o acompanhamento é importante, né? O confiar no que o adolescente fala, porque muitas vezes os pais não confiam. Minha mãe me orienta, porém ela me colocava medo de engravidar. Ela foi mãe solteira, e é sobre o trauma dela, né? E eu tinha pavor de ser mãe solteira. E aí, quantas vezes acabou castrando a sexualidade com esse medo de engravidar? E aí a gente vai entendendo que os traumas dos nossos pais também influenciam na nossa formação. E quantos casos que vocês já viram de filhas que se casaram para sair de casa? Eu já vi inúmeros casos. Casaram, engravidaram, porque só assim sairiam de casa, porque de outra forma não conseguiriam. E aí a gente vai entendendo que a mulher não tem tanta liberdade assim quanto o homem. Muitas escondem a sexualidade por acreditar que ela é pecado. E essa repressão também trará uma rejeição do feminino. E o caminho de volta é descobrir a deusa que habita e que foi retirada dessa filha. Inúmeras são as histórias de dor com as mães, e essa é uma das causas de rejeitar o nosso feminino. A mulher pode tentar curar a ruptura original com a mãe e recuperar a relação mãe-filha através das constelações familiares, ferramenta que nos faz olhar para o que tem por detrás. Como nós fizemos no exercício sistêmico do grupo. Nós vimos as dores da nossa mãe, da mãe coletiva, né, de todas as mães juntas. E entender que por detrás dessa figura existe dor. E que essa separação
da mãe com o feminino foi por conta dessas dores. Também estar com mulheres, resgatar as heroínas e deusas, ir ao encontro de mulheres criativas com as quais possa se identificar e fortalecer o feminino. Mães de meninas, né, mães de menina, cuidem de suas dores para que sua filha possa ser leve, feminina e correr em busca dos seus sonhos. Eu vejo muito que as mães ainda têm uma trava em deixar a filha livre, em ser ali, sentar e vamos conversar, vamos ser não somente mãe, mas também amigas. E as filhas acabam se distanciando dessa mãe, acabam encontrando, às vezes, mais validação em amizades externas do que nessa mãe, porque essa mãe não senta, ela não conversa, ela só exige. E uma filha que passa por isso, ela não consegue se abrir mais com essa mãe. Foi quebrado o vínculo. E vai levar um tempo e um grande processo para se reconectar com ela. Marcela se reconectou com a mãe tem 2 anos. Então, imagina, eu estou com 44 anos, me reconectei com a minha mãe aos 42 anos. E a gente vai entendendo que as feridas são profundas. Eu busquei com os meus 3 filhos falar, mostrar, orientar, assim, serem responsáveis pelos atos. Os namorados vinham conversar comigo como orientadora, totalmente diferente da minha mãe. Que bom, mãe, eu pude fazer diferente. E assim, os meus filhos se tornaram mais livres. Eu pude fazer diferente. Não como vingança, mas porque eu entendi que esse era o melhor caminho. E tudo bem, mãe, você não sabia disso. Você viu um mundo diferente. Você também não teve acolhimento de mãe. E está tudo bem. Hoje eu vejo. São expressões tão bonitas, quando a gente traz na constelação, trazem uma libertação tão grande, uma liberação emocional enorme. Eu amo seu trabalho em resgatar o feminino. Ele disse que o mundo só vai evoluir se o feminino for valorizado, como tem que ser, que trabalho é lindo. E foi através do Hélio que me trouxe essa compreensão de falar do feminino. Mas do jeito certo. Não do estereótipo da frágilzinha que precisa ser protegida. A gente já não tem mais esse lugar. Esse lugar é o lugar da criança. Esse lugar não é o lugar da mulher. É da mulher que sente que ela pode acrescentar ao mundo. Da mulher que pode decidir se quer ter ou não ter filhos. Da mulher que quer se sentir amada, valorizada, desejada. E esse estereótipo frágil infantiliza as mulheres. A mulher pode ser o que ela quiser hoje. E se ela for feminina, então, quem segura essa mulher? Que ela vai estar apoiada no masculino e no feminino. Por isso que a gente precisa curar o nosso feminino e curar o masculino, que também está ferido dentro de nós. Exatamente, viu que podia fazer diferente sem reclamar. Minha mãe me deu o que ela pôde. Isso, reconheci isso. Mãe, você me deu o possível. O que você podia e foi o suficiente. São frases tão lindas e que fazem tanto sentido. Você me deu a vida, mãe, e isso é suficiente para mim. E não importa se pensarmos, é interessante, esse slide é o final, de nos vermos como deusas. É interessante porque eu também estou nesse processo, não somente vocês, eu oriento vocês, mas também aprendo com vocês, aprendo com os estudos,
e aprendo com relacionamento de entender o quanto o meu feminino precisa ser restaurado. Eu também aqui sou uma aprendiz. E o quanto é importante nos vermos grandes, deuses. E aí imagina uma pessoa que sempre se viu pequena. Não, eu tenho que me esconder. Eu tenho que ser a última da fila, a do cantinho. Ali ninguém vê, ninguém mexe. Porque quando ela vai para frente, causa muito barulho. E é um dos ensinamentos que eu tenho aprendido ultimamente. Por isso trago as lives, está trazendo as aulas. Mesmo que hoje ainda sejam poucas mulheres a acompanharem isso. Mas de falar assim, devagarinho você vai indo. E vai alcançando mais mulheres. Porque você já se escondeu demais, dona Marcela, dona Bonita. Você já escondeu demais. E de ver essa potência, essa fortaleza que habita em você. É algo mais bonito que isso. De entender que você é grande, que é forte, que é poderosa. Não tem, gente, não tem. E assumir isso, e se sentir isso é o que realmente eu trago com as mulheres. E eu também criei um método de exercícios terapêuticos para as mulheres aprenderem a olhar para si, aplicar esses exercícios no seu dia a dia e entenderem como elas se sentem, como dar nome ao que sente e mudar toda essa mentalidade, que é o leve e feminino. 21 dias de acompanhamento com 3 reuniões, onde nós vamos falar só sobre feminino. E eu tenho muito orgulho de estar trazendo para as mulheres e de ter trabalhado isso em mim também. Toda vez que eu faço e refaço com elas, eu também refaço comigo. E atualizo esses exercícios de acesso ao feminino em mim. E para finalizar, não importa se pensarmos na deusa como um ser personificado, ou como uma energia que nasce e flui de dentro das mulheres e entre elas. A imagem da deusa é um reconhecimento do poder feminino, que independe dos homens e não é proveniente da visão patriarcal das mulheres. A deusa reflete para nós o que tanto falta na nossa cultura. Imagens positivas do nosso poder, de nossos corpos, de nossas vontades, de nossas mães. Olhar para Deus e lembrarmos de nós mesmas é nos imaginarmos plenas, de Cat Carlson. Que lindo, eu achei lindo. A deusa reflete para nós o que tanto falta na nossa cultura, imagens positivas de poder, de corpos, de vontades e de nossas mães. E imaginarmos que também somos divinas. E em um encontro do mundo que um dia foi matriarcal, 10 mil anos atrás. De entender que nós temos essa potência. E aí, minhas flores, me conta, gostaram da aula de hoje? Ela foi pesada. Quando eu estava estudando, foi uma das aulas mais pesadas que eu tive, que são gostosos de passarinho. Coloquei, ativar o feminino. E de trazer paz. O som dos pássaros nos traz paz, porque os pássaros só cantam quando está tudo seguro. E aí a gente entende que esse é um reflexo de acesso ao sentir, então eu sinto paz. Entendendo toda esse acesso, todo esse
treino, porque o acessar o feminino é um treino, que a gente vai fazendo de pouco a pouco. E um feminino sadio, porque quando nós falamos sobre polaridades, se a gente for feminina demais, a gente acaba indo por um campo infantil, onde encontrar o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Eu vou dizer assim, às vezes pode ser 40-60, às vezes pode ser 50-50, aí depende da situação, mas de entender que eu posso navegar entre essas duas polaridades sem fugir da essência, sem fugir da força e do poder que o feminino tem e que impacta nas nossas vidas. Eu tenho muita gratidão por encontrar esse caminho. Ah, que lindo, gostei bastante. E é esse movimento de realmente trazer essa experiência de que eu preciso ter a consciência para ir para o feminino. E nós precisamos conversar sobre isso, para conseguirmos abrir as portas para esse acesso tão bonito que é o quê? Ser lar para si mesmo. Quando eu me torno lar para mim mesma, não há mais carência, não há mais dor, porque eu mesmo cuido de mim, eu mesmo me acolho, eu crio oportunidades, eu abro portas. E esse é o objetivo do feminino. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, que acompanharam também a minha aula, gratidão, de realmente entender que esse movimento é um movimento progressivo. E quando a gente tem essa paciência, nós atingimos realmente o nosso feminino. Então, que vocês tenham um bom descanso e que nos encontramos na próxima segunda-feira. Tá bom? Um beijinho para vocês. Fiquem bem. Deixa eu tirar. Eu agradeço a participação de cada uma. Eu agradeço a sua participação. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com quem tem esse desejo de acessar ao feminino, de fazer um mundo mais leve, mais suave, menos reativo. Obrigada pela sua presença até aqui.